Olá a todos, essa é mais uma videoaula do tutorial sobre Toolkit Labieno e hoje nós vamos ver os primeiros passos para começar a programar e criar seus projetos, ok? Então, antes de ver as outras videoaulas, por favor, vejam essa primeiro, que é bem importante. Nós vamos ver algumas conexões dos blocos de controle do Arduino, ok? Vamos ver para que servem os terminais, a configuração em geral do Arduino e expansão de Arduinos também. Então não deixe de assistir essa videoaula. Bom, vamos lá. Bom, essa é a minha tela inicial do LabVIEW. Eu estou utilizando o LabVIEW 2010. O Toolkit suporta a versão 2010 até a última versão de agora, que é a 2012. Okay? Então ele tem suporte para essas três versões, que é o 2010, 2011 e 2012. Eu acredito que LabVIEW também em 2013 vai aceitar os blocos de configuração, de comunicação do Labieno. Bom, eu vou criar um novo VI, blank VI. Vai aparecer essas duas telas para mim. Uma tela é meu diagrama, meu painel frontal, onde eu vou colocar meus componentes. Ok? Então aqui eu tenho vários componentes, como gráfico. Ok? Então aqui eu coloco meus componentes e no meu diagrama, diagrama de blocos, os componentes que eu coloquei no meu painel frontal vão aparecer aqui. Ok? Então o diagrama de blocos é onde que eu crio, onde eu construo minha programação. Okay? Então o Toolkit Labieno vai ser programado nessa tela. Okay? Então para acessar a paleta Labieno, você clica o botão direito na tela branca, vai ter a paleta Labieno e essa é a primeira tela do Toolkit Labieno. Okay? Aqui temos os primeiros blocos, são os blocos fundamentais, que é o de configuração, de inicialização e de finalização da comunicação com o Arduino. Lembrando que a comunicação é feita via USB, ok? Então o seu Arduino tem que estar constantemente ligado ao computador, e de preferência uma porta USB já dedicada para ele, sem nenhum expansor de USB, mas vai funcionar da mesma forma, ok? Então aqui eu tenho o bloco config. Esse bloco config é onde que eu configuro o meu Arduino antes de inicializar, ok? Então por padrão, todos os pinos digitais é definido como entrada. Vocês passarem o mouse aqui por cima, vocês vão ver, ok? Para me colocar eles como saída, por exemplo, aqui no pino 13, digital 13, eu clico no botão direito, Create Constante, ok? Se eu clicar com o botão direito Create Control, vocês podem ver que vai ser diferente. Isso aqui, eu criei um objeto aqui no meu painel frontal, ok? Que eu posso controlar a partir do meu painel frontal. Então aqui é onde que o usuário tem o acesso, ok? Se eu não quiser acesso do usuário, eu crio como constante, que ele fica apenas aqui no diagrama de blocos. Então eu vou definir ele como saída. Ok? Temos as configurações dos pinos digitais, também temos configurações de sensores ultrassônicos. Nós temos suporte a dois sensores ultrassônicos, que é o sensor ultrassônico 1 e sensor ultrassônico 2. O sensor ultrassônico 1 é ligado no pino 8 e 7 do Arduino. O 8 é o trigger e o 7 é o eco. Okay? Aqui também temos o sensor ultrassônico, que utiliza o pino 5 e 4 do Arduino. O trigger é o 5 e o eco é o 4. Okay? Então, para me ativar ele, apenas criar uma constante. Okay? Tem dois tipos de constante booleana, que é a false, vocês podem ver que fica um F, e a true, que fica um T, né? Que é falso ou verdadeiro. Então, quando estiver como true, estou ativando o meu sensor ultrassônico, que fica nos pinos 8 e 7. Lembrando que se você definir
aqui, se você tiver o ultrassônico 1, fica no pino 8.7, vocês não podem utilizar os outros, vocês não tem como, né, na verdade, utilizar o pino 8 para outras coisas, ok? Então nem adianta configurar ele aqui. Isso também se aplica ao outro sensor ultrassônico. Também tem o suporte a display LCD, display de caracteres. Ele possui suporte para 16 LCD 16:2 e 20:4, ok? Também suporte também, ele suporta, já fiz testes de outros displays, por exemplo 16:4 ou 20:6, ok? Também temos a comunicação serial e Bluetooth, que fica no pino 2 e 3. Então o TX é o pino 2, o RX é o 3. Para ativar é só criar uma constante e deixar ela como true. Beleza? E expansão Arduino. Eu crio uma constante e clico em ativar. A expansão do Arduino utiliza 2 pinos analógicos, ok? Então não precisa configurar aqui. Também os pinos analógicos, por padrão, eles são como entrada. Por padrão são como entradas, mas também eu não preciso configurar eles. Eu tenho blocos que pode utilizar ele como saída digital também, ok? Então beleza, eu configurei. Depois de configurar, eu tenho que iniciar meu Arduino. Então eu utilizo o bloco init. No bloco init, eu apenas vou utilizar 2 terminais, que é o terminal de entrada de configuração e porta serial Arduino. A entrada de configuração vai ser ligada bem na saída de configuração aqui do meu bloco de configurações, ok? Então eu interligo, ele configura e inicializa o Arduino. Aqui eu posso criar também uma constante, ok? Onde que eu vou selecionar minha porta serial. Eu estou utilizando o Mac, então o nome da porta serial que é diferente, ok? Se for no Windows, que é próprio do Windows, vai aparecer com 1, com 2, com 3, ok? Então essa foi a constante. Eu também posso criar um control, que ele vai aparecer bem no meu painel frontal, ok? Então aqui tem acesso para o usuário. Beleza, depois de configurar e iniciar meu Arduino, eu executo o que eu tenho de fazer. Então para isso, eu posso apenas executar uma vez, né? Eu posso seguir aqui o fluxo, por exemplo. Por exemplo aqui, digital read. Eu posso seguir o fluxo, ok? E finalizar. Então, se eu for executar isso aqui, ele apenas vai executar uma vez, porque configurou, iniciou, fez a leitura digital e finalizou o meu Arduino. Agora, se eu quiser ficar executando ele até certo tempo, eu vou utilizar o while loop. Ok? While loop. Esse é a mesma coisa de utilizar o void loop na programação em C. E a config é a mesma coisa de utilizar o void setup. Okay? Então aqui eu tenho um loop. Esse loop ele tem aqui uma condição para finalizar ele. Se eu clicar com o botão direito e criar um control, ele vai criar para mim um botão de stop. Okay? Esse é o meu botão de stop, então o loop vai executar até que eu pressione o botão de stop. Esse aqui significa loop iteration. Ele retorna para mim a quantidade de loop que o loop rodou. Okay? Beleza, então eu criei um loop
Dentro dele eu vou colocar meus códigos, por exemplo, Analog Read. Vocês podem perceber que aqui eu tenho saída de porta serial e tenho entrada de porta serial. Então eu faço essa conexão, ok? Sempre vai ter essa conexão entre a entrada de erro e tem saída de erro, ok? Sempre vai ter essas conexões. Então aqui no bloco Analog Read eu tenho a porta analógica que eu crio uma constante, ok? Criar uma constante, eu posso selecionar qual porta analógica que eu quero ler. Por exemplo, a porta analógica 0, ok? Estou lendo a porta analógica 0 e aqui nesse terminal vai me retornar um valor analógico. Então vou criar o indicator, ok? Clicker para mim. Então eu tenho valores de 0 a 1023, que é a resolução de 10 bits. Ok? Então qualquer sensor que eu conectar na porta analógica do Arduino vai ter a leitura de 0 a 1023, porque a resolução de entrada da porta do Arduino é de 10 bits. Ok? Então beleza. Eu li um valor analógico. Eu também posso ler um valor digital ou escrever um valor digital. Por exemplo, aqui sempre vai ter a saída, ok? Saída de porta serial e entrada de porta serial. Também é bom colocar um delay. Eu tenho essa paleta de delay. Vou colocar um delay de 10 milissegundos. Ok? Então, depois de eu ler a porta analógica 0, eu espero 10 milissegundos para ler a porta digital. Quer dizer, para escrever na porta digital, né? Esse aqui é um bloco de digital write. Então aqui eu tenho um modo create constante, eu tenho um modo não reenviar e modo reenviar. O modo não reenviar, por exemplo, tem um Ctrl, que é um botão, ok? Então o botão ativa e desativa. Então o modo não reenviar, ele apenas vai enviar um valor para o Arduino quando a minha variável trocar de valor, ok? Então, se eu trocar ele para true, ficar sempre true, ele não vai enviar. Ele envia só uma vez true, por exemplo, ligo o LED, né? Envia true, ligo o LED. Se continuar true, ele não reenvia. Se eu alterar esse valor para false, ele reenvia, ok? Se eu colocar reenviar, toda vez que eu rodar meu loop, esse valor vai enviar. Então sempre ele vai enviar um valor, seja true ou false, ok? Quando for não reenviar, ele apenas envia por Arduino quando o valor é trocado, ok? Tem a porta digital, criar uma constante. Ok? Eu posso selecionar qualquer porta digital. Então, por exemplo, a 13, aqui é onde eu ativo a porta 13, pino 13, ok? E depois aqui eu posso finalizar meu loop. Ok? Então, eu tenho a configuração, inicialização, eu tenho o corpo do código, que eu quero que o Arduino execute, e depois de finalizar meu loop, né, aqui finaliza o loop, eu finalizo a conexão com o Arduino. Beleza? Então, sempre nas comunicações do Arduino, vai ter a entrada porta serial e saída porta serial. Sempre vocês têm que conectar essas terminais, ok? Beleza. Na parte de sensores, eu tenho a conversão para LDR para Lux
e a conversão para LM35. Na conversão para o LDR, okay, eu tenho duas entradas, né? Tem a entrada de sinal e eu tenho o resistor. Por exemplo, essa entrada aqui faz de conta que eu tenho um sensor LDR conectado no analógico 0. Okay? Eu faço a leitura, ele entra nesse bloco de conversão. Se meu LDR estiver conectado com um resistor de 10 kΩ, eu posso deixar aqui porque é padrão. Agora, se eu tiver com um resistor de 1 kΩ, eu tenho que alterar isso aqui, okay? Criando uma constante, alterando o valor dessa constante para 1. E eu criei aqui, por exemplo, um indicador já com conversão em lux. Ok? No sensor LM35 é a mesma coisa, eu tenho a entrada de sinal, se tiver um LM35 conectado ao pino analógico 0, eu tenho a entrada aqui de sinal e eu tenho um formato. Ok? Então eu posso utilizar Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. E aqui a saída vai indicar a temperatura no formato desejado e o formato que eu escolhi. Ok? Por exemplo, sensor ultrassônico. Vou apagar aqui. O sensor ultrassônico também possui entrada de porta serial e também a saída de porta serial. Possui entrada de erro e saída de erros. Ok? Aqui no sensor ultrassônico eu seleciono qual dos dois que eu quero utilizar. Okay? Por exemplo, 1. Se eu for utilizar um 1, eu tenho que ativar ele aqui. Ok? Ativo meu sensor ultrassônico 1. E aqui eu já tenho a saída da distância em centímetros. Beleza? Beleza. LCD. Ok? Tem um blink, clear. Tem aqui, por exemplo, print. LCD print. Nós também temos entrada de porta serial, saída de porta serial, entrada de erro e saída de erro. Ok? Temos a coluna e temos a linha. Então, por exemplo, coluna 0, linha 1, por exemplo. Ok? Eu tenho a opção de habilitar sensor, habilitar a LCD. E aqui eu tenho meu texto. Ok? Então, a programação é bem intuitiva. Só de vocês passarem aqui o mouse em cima do meu bloco, vocês sabem o que é. Por exemplo, exclude display. Estou perguntando se eu quero movimentar os caracteres do display. Aqui em screw eu crio uma constante. Eu tenho screw left e screw rig. Ok? Então, é movimentar para a direita ou para a esquerda. Programação bem intuitiva. Ok? Então temos os periféricos. Esses periféricos, por exemplo, joystick. É o joystick que nós compramos para conectar no USB do computador. Ok? Então você conecta ele no computador. Por exemplo, o joystick, nessas partes de joystick, mouse, teclado. Para utilizar eles, nós sempre temos que iniciar ele fora do loop. Ok? Então eu inicializo ele, crio uma constante, seleciono qual joystick eu quero utilizar. Por exemplo, eu tenho suporte para 5 joysticks. Ok? Eu posso ler. Então aqui é o bloco de leitura. Ok? E finalizo ele também fora do loop.
ok? Eu tenho informação de direção, informação dos eixos, informações dos botões. Por exemplo, informação do eixo, eu vou utilizar aqui um componente para ok? Então esses são meus eixos do Arduino. Se eu quiser selecionar o eixo X, ok? Selecione aqui, ele tem a saída do valor desse eixo. Ok? Se eu quiser utilizar mais, apenas posso puxar esse componente para baixo. Ele vai já indicar aqui os outros eixos. Eu posso selecionar aqui Y, por exemplo. Ok? Ok? Para o mouse também é da mesma forma e para o teclado também é a mesma forma. Então eu não vou precisar explicar. Ok? No servo eu tenho o servo read. Eu posso ler o ângulo. Ok? Eu apenas seleciono qual porta PWM e o valor recebido do ângulo, ok? De 0 a 180 graus. Beleza? Também temos o servo write. Eu apenas selecionar a porta PWM. Temos 6 PWM. E informo o ângulo de 0 a 180 graus. Ok? Beleza. EEPROM também é bem simples. Eu tenho EEPROM read, EEPROM write e limpar toda a memória. Por exemplo, na minha EEPROM read, eu tenho endereço de memória. O endereço de memória varia de 0. Ok? O endereço de memória varia de 0 a 1023. Então eu tenho 1024 posições de memória. Ele retorna aqui para mim o dado guardado nessa memória. Os dados guardados na memória variam com resolução de 8 bits, né? Com valores de 0 a 255 no valor numérico. Aqui no write eu seleciono os dados que eu quero gravar. Ok? Os dados que eu quero gravar. Pergunto se eu quero gravar. Se for true, eu gravo. Se for false, eu não gravo. Ok? E aqui eu informo o endereço da memória. Por exemplo, endereço 55. Ok? Beleza. Atuadores aqui, o speaker. Eu conecto na linha de porta serial e de erros e apenas seleciono minha porta PWM. Isso faz com o speaker, né, conectado à porta PWM, a pitch. Eu tenho aqui ping, para pingar algum endereço, apenas informo o endereço, por exemplo. Ó. Ok? Eu tenho a saída de resposta e aqui eu tenho um tempo de resposta. Ok? Vamos fazer só um teste aqui. Por exemplo, www.labinobrasil.com. Aqui nessa conexão eu tenho ativar mensagem de erro ou exibir resposta. Ok? Se eu clicar aqui em exibir resposta, for true, quando eu apertar um play aqui, essa vai ser a resposta do ping que eu efetuei. Ok? O tempo é de 160 milissegundos. Se eu colocar como false, eu executo e não mostra a resposta. Ok? Aqui no meu
ativar mensagem erro, nesse terminal de ativar mensagem erro. Se acontecer algum erro, vai ser exibido, por exemplo. Vou colocar 2 L's aqui. Tirar um ponto, na verdade. Bom, agora não está dando, né? Se acontecer algum erro na leitura. Okay? Se acontecer algum erro durante a leitura, ele vai exibir para mim. Então aqui eu tenho o tempo de resposta. Okay? Beleza. Também tem o send e-mail para enviar e-mails. Okay? Então eu tenho uns anexos, tem uma conta de usuário, tem a porta, o servidor de e-mail, o nome do remetente, o e-mail de destino, o nome do destinatário, cópia do e-mail, o assunto, corpo da mensagem, a senha e habilitar SSL. Ok? Que é comunicação Bluetooth. Você coloca dentro do loop, ok? Por exemplo, o read. Ele vai retornar a leitura de alguns dados que está sendo enviado pelo Bluetooth para o Arduino. E a comunicação serial também é a mesma coisa. Fila é um pouco complexo de falar, vai demorar algum tempo. O placo para string, ok? Conversão de caractere para numérico. Então você coloca um caractere aqui conectado aqui e sai um valor numérico. Também tem a opção de salvar algum TXT. Eu seleciono o local do arquivo, né? Crio o botão direito Create Ctrl. Aqui eu seleciono o local do arquivo. Ok? Local do arquivo. Exibir mensagem para salvar. Então, quando entrar nesse bloco, se aqui exibir mensagem para salvar estiver ativo, ele vai exibir mensagem. Se não tiver ativo, não exibe nada. Pergunta se vai salvar. Se tiver true, vai salvar. Se tiver false, não salva. E aqui é o texto que é para ser salvo. Ok? Temos alguns cálculos aqui. Por exemplo, conversão de temperatura. Eu entro aqui temperatura que eu entrar. Okay? Por exemplo, aqui a entrada aqui de temperatura vai ser Celsius. Então eu vou converter de Celsius para Fahrenheit. Então aqui vai sair a temperatura, ok? Em Fahrenheit. Se a entrada for Fahrenheit e para Celsius, ok? Kelvin para Fahrenheit, Fahrenheit para Kelvin, Kelvin para Celsius, Celsius para Kelvin. Então a gente tem todas as opções de conversão de temperatura. Nós temos números randômicos, início e fim. Por exemplo, eu quero números randômicos de 0 a 10. Okay? Aqui tem a saída desses números. Beleza. Tem conversão analógica para tensão, né? Então o analógico varia de 0 a 1023 e aqui a tensão de 0 a 5 volts. Temos um map, que é para mapear alguma leitura ou algum número. Por exemplo, eu tenho um número de entrada, esse número varia, por exemplo, de 0 a 50, né? A entrada. Então a entrada de início é 0. Entrada final eu sei que é até 50. Ok? Saída início eu quero variando de 10, por exemplo. Saída final é de 10 a 1000. Ok?
Então, eu vou variando, começando de 0 a 50. Então, se o meu valor aqui inicial for 0, na saída já vai ser 10. Aí eu vou variando de 0 até 50, né? Aí, por exemplo, eu estou aqui já no máximo de entrada 50, a saída vai ser 1000. Temos controle também proporcional integral derivativo. E memória, status da memória. Vou utilizar com Windows. Eu tenho a memória total do computador, a memória livre, memória livre em megabytes e memória livre em porcentagem. Ok? Tem expansão do Arduino. A expansão funciona da seguinte forma. Você configura o seu Arduino, ativa a expansão, ok? Ativa a expansão, inicia o Arduino, ok? Seleciona a porta serial, a expansão já está ativada, aí você utiliza a configuração da expansão, ok? Você configurou o Arduino Slave, ok? E utiliza o bloco init para iniciar ele. Então você utiliza o init sempre depois de inicializar o Arduino Master. Então aqui a saída de configuração, você conecta na entrada de configuração aqui e seleciona o endereço do Arduino, ok? No caso eu vou utilizar o endereço 1. Então varia de 1 a 0, de 1 a 10. Então eu posso utilizar 10 Arduinos Slave, ok? Um Master e 10 Slave. Depois de configurar, apenas executar o corpo do programa, né? Rodando loop. Aqui no analógico RIAD, digital RIAD, você vai utilizar a mesma coisa do analógico RIAD do Arduino Master. A única diferença é que você vai ter que selecionar o endereço do Arduino. Ok? Então essa é a única diferença. A expansão também possui servo. É a mesma coisa, apenas vai mudar. Você vai ter que formar o endereço do Arduino. Ok? Tem suporte também LCD gráfico. LCD para gráfico, né? É um LCD gráfico Nokia. Então ele serve para várias coisas, para vários gráficos. Por exemplo, eu tenho um Clear. Posso colocar o Clear do lado de fora para iniciar já limpando a tela. Okay? Apenas seleciono o endereço. Tem o Clear. Ok? Eu tenho o Send título, que eu vou informar qual vai ser o título do gráfico. Ok? Eu tenho um modo de comunicação. Eu posso não reenviar e reenviar. Eu tenho o endereço do Arduino e tenho o título. Ok? Depois eu tenho um send valor. Então toda vez que o loop for executado e passar por esse bloco, ele vai enviar um valor. Eu posso utilizar o modo não reenviar e modo reenviar. E aqui é o valor da coluna. O valor da coluna varia de 0 a 40. Okay? De 0 a 40. E aqui eu tenho o endereço do Arduino. Ok? Beleza. Também temos os delay. E aqui é a paleta de exemplos. A programação é chamada de linguagem G, programação gráfica. A programação textual, por exemplo, linguagem C, C++, que nós utilizamos do Arduino,
é chamado de linguagem estrutural. A linguagem estrutural é sempre executada de cima para baixo, né? Seguindo o texto. O fluxo aqui no Arduino é diferente. É chamado de fluxo de dados, ok? Então o que acontece? Há um fluxo de dados vindo da parte superior esquerda, descendo até a parte inferior direita, ok? Vou fazer a debugação aqui, ok? Para vocês verem o fluxo. Então vou dar um play. Vocês podem ver o fluxo de dados. Ok? Tá nesse bloco. Aqui saiu com erro, porque eu não mostrei nenhuma, não indiquei nenhuma porta serial. Então vocês podem ver que aqui, ó, tem um sinalzinho vermelho, que é o sinalzinho de erro. Ok? Então é executado por fluxo. Então é isso aí, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem enviar algum e-mail para mim. Okay? O e-mail de contato está na página www.labinobrasil.com. Qualquer dúvida, vocês podem enviar para mim um e-mail. Okay? Até mais.